Olá, gente, tudo bem? Eu sei que já faz muito tempo, mas tentando lembrar lá nas primeiras aulas que a gente teve de lógica, a gente falou sobre argumentação, sobre lógica aristotélica, e a ideia era, a partir de certas sentenças, de certas premissas, eu tirar conclusões, né? E mais ainda, se aquela conclusão vinha daquelas premissas, né? Ou sabendo que aquelas premissas são verdadeiras, então aquela conclusão será que também é verdadeira? Né? Se o for, então a gente tem uma consequência lógica. Consequência lógica que a gente vai ver nessa videoaula, então. A gente vai agora colocar aquelas ideias dentro da lógica proposicional clássica no sistema formal dentro da semântica, dentro daquelas valorações, das tabelas verdades, isso tudo vai nos auxiliar a dar, afinal de contas, definição formal de consequência lógica. Tá? Então, um dos objetivos da lógica é identificar quando a gente consegue afirmar novos fatos a partir de alguns já estabelecidos, que é justamente a ideia da argumentação, de como é que surgiu a lógica como disciplina. Então, quando é que uma fórmula é consequência de outra? Ou ainda de um conjunto de fórmulas? Não precisa ser só uma fórmula que eu indico, é só uma sentença e daí eu ter, a partir de uma única sentença, outra derivada. Mas sim, eu tenho diversas sentenças e será que eu consigo derivar alguma coisa, alguma conclusão? Ou, dada uma sentença, será que eu consigo concluir essa sentença a partir de supor um conjunto de verdades? Então, para isso, de novo, a gente está dentro da parte abstrata, a gente está fazendo a formalização da lógica, então a gente vai formalizar esse conceito direitinho. A gente vai começar com a ideia de teoria. Teoria é um conjunto de fórmulas, tá? Qualquer conjunto de fórmulas, então, a gente vai chamar de teoria. Que então, gama, que é esse símbolozinho aqui, a letra grega gama, é um conjunto qualquer de fórmulas. Tá? E essa denotação aqui indica que a fórmula X é consequência lógica da teoria gama. Tá? Se por um acaso X não for consequência lógica de gama, a gente denota assim, que é o que está aqui. Certo? Beleza. Algumas coisas sobre a notação. Gama, né, como eu disse, é um conjunto de fórmulas, não precisa ser um conjunto infinito, como eu tinha colocado no slide anterior, pode ser um conjunto finito. A gente vai usar aqui conjuntos finitos. Mas apesar de ser conjunto, a gente vai utilizar essa notação aqui, ó, indicando, olha, tenho fórmula A, B e C, né, e X é consequência lógica desse conjunto de fórmulas aqui. Então, a gente ignora esse abre e fechar chaves. Mais do que isso, se a gente tem já uma teoria, né, um conjunto de fórmulas, a gente quer destacar uma certa fórmula nessa argumentação, nessa consequência, ao invés de colocar a denotação de conjuntos, né, o conjunto gama unido ao conjunto formado pela fórmula D, a gente vai utilizar essa forma aqui, tá? Só colocar ao lado com uma vírgula, tá? Uma forma de deixar a coisa mais limpa. Tá? E a gente vai usar muito isso aqui, ó. Lembrando, esse V aqui é uma valoração, então a gente diz que a valoração é 1, né, é verdadeira para todas as fórmulas de gama. Então eu estou dizendo aqui que gama, sendo um conjunto qualquer, A, B, pode ser até mesmo infinito, V gama
igual a 1, quer dizer que V de A é igual a V de B, que é igual a V de C, que é igual a V de D, e todos esses são valorados como 1, tá? A gente vai assumir que se por um acaso a gente não tem nada desse lado aqui, tá? Isso quer dizer que é um conjunto vazio e isso vai ser verdadeiro, tá? A valoração do conjunto vazio é sempre verdadeira. Então, afinal de contas, quando é que a gente pode afirmar que x é consequência lógica de γ, né? Isso aqui é verdadeiro se e somente se toda valoração que satisfaz γ também satisfaz x. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu tiver uma valoração, um V, que satisfaz todo mundo que está aqui em γ, então essa valoração também tem que satisfazer x. Ou seja, se eu tiver uma valoração que todo mundo aqui tem valor 1, x tem que valer 1 também para essa valoração. Tá, mas e se por um acaso algum elemento daqui de γ não tiver o valor 1 para essa valoração? Então não me importa essa valoração. Essa valoração é indiferente para mim. O que me importa são aquelas valorações que fazem com que todos os elementos de γ sejam verdadeiros. Se eu tiver todos esses elementos verdadeiros, então x também tem que ser verdadeiro, para daí eu ter de fato que x é uma consequência de γ. Bom, a gente viu o método da tabela verdade, né, em que a gente consegue ver todas as valorações possíveis para uma dada fórmula. Então, a gente pode utilizar esse método também para verificar se alguma dessas proposições aqui, dessas sentenças, de fato é uma consequência lógica ou não, né? Dado um conjunto de fórmulas e uma fórmula, a gente consegue a partir da tabela verdade verificar se aquela fórmula é consequência lógica daquele conjunto de fórmulas, certo? Por quê? Porque a tabela verdade vai verificar todas as possíveis valorações para uma fórmula. Então agora a gente vai fazer para um conjunto de fórmulas e daí a gente consegue ver se eu tiver alguma valoração que faça com que todas as fórmulas daquele conjunto aqui sejam verdadeiras, então, cada vez que isso acontecer, então a valoração também tem que fazer x verdadeiro. Se todas essas valorações que fazem com que todos os elementos de γ sejam verdadeiros, fazem x também verdadeiro, daí eu tenho consequência lógica. Vamos para exemplos. Eu vou aqui mostrar exemplos bem simples, onde o nosso conjunto de fórmulas, a nossa teoria tem uma única fórmula aqui, tá bom? E depois, durante a lista de exercícios, nas outras aulas, a gente vai praticar com mais fórmulas. Mas a gente quer verificar, então, se isso aqui é verdade ou não, né? Se P, então R, é uma consequência lógica da fórmula. Se P ou Q, então R. Para isso, eu vou fazer uma tabela verdade em que eu possa saber todas as valorações, tanto das minhas fórmulas da teoria, das minhas premissas, quanto da minha possível conclusão. Então, essa tabela verdade a gente vai ter aqui P, Q e R, são os átomos que aparecem aqui, né? Então, a gente vai ter 2 na 3, 8 linhas aqui. 0, 0, 0. E eu vou precisar saber a valoração para essas duas fórmulas, ou seja,
para essa aqui, né, para P ou Q, então R, a gente vai ver o valor de P ou Q, para daí a gente poder ter o valor aqui de P ou Q, então R, e depois eu também vou querer saber, né, o valor de se P, então R, ok? Vamos lá. P ou Q, aqui vai dar 0, aqui também 0, aqui tem 1, 1, 1. P ou Q, então R, então eu tenho que olhar essa coluna, se essa coluna aqui, então olhar essa aqui. Bom, essas duas é 0, então isso aqui é 1, e aqui 1, 0, isso vai dar 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E agora eu quero ver se P então R. Eu tenho que ver essas duas colunas, né? Se P então R. Então, todas essas colunas que P é 0, isso aqui vai ser verdadeiro. E agora, se P então R, isso aqui dá falso, isso aqui dá verdadeiro, falso e verdadeiro. Ok. Então, vamos ver com relação a essa possibilidade de isso ser ou não uma consequência lógica. Se P então R é consequência lógica de se P ou Q, então R. Como é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver as valorações em que todas as minhas fórmulas da teoria, nesse caso eu só tenho uma, né, que é essa aqui, são verdadeiras. São essas as linhas que eu tenho que verificar. As linhas em que P ou Q, então R é falso, eu vou desprezar, não me interessa. Agora, toda vez que essa fórmula aqui for verdadeira, essa fórmula de consequência também tem que ser verdadeira. É o caso aqui, é o caso aqui, outra verdadeira aqui. É o caso, também funcionou e funcionou. Ou seja, todas as valorações em que as minhas fórmulas da teoria estão todas verdadeiras, nesse caso 1, a fórmula de conclusão também é verdadeira. Então, de fato, essa afirmação é verdadeira, certo? A gente tem que P então R é consequência lógica de se P ou Q então R. Ok, vamos para mais um exemplo. Agora, a minha teoria é um pouquinho diferente, é outra forma, ó, P e Q, então R. Eu quero saber se P, então R, é consequência lógica dessa fórmula aqui. Se P e Q, então R. Vamos lá para a nossa tabelinha verdade. Então, de novo, a gente tem P, Q, R, aqui a gente vai usar P e Q, ou P e Q, então R, e a nossa P, então R. Beleza. Então, P e Q, né, são essas duas aqui, eu tenho 0, 0, 0, 0, aqui também é 0, e essas duas últimas é verdadeira. E isso aqui, se P e Q, então R. Então, essas 6 linhas aqui são verdadeiras. Se P e Q, então R, isso aqui é falso, e aqui é verdadeiro. E aqui, se P, então R. Então, essas 4 primeiras são verdadeiras. Aqui, se P, então R. Isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, para que se P e R seja a consequência lógica dessa teoria aqui, se P e Q, então R,
Então, toda vez que eu tiver uma valoração que faça com que essa fórmula seja verdadeira, então essa fórmula aqui tem que ser verdadeira também. Vamos dar uma olhada então nas vezes em que as fórmulas da minha teoria são validadas, né? São satisfeitas, né? Satisfeitas. Ok, aqui ó, um aqui e um aqui, um e um, e um. Opa, a gente tem uma coisa diferente aqui. Se vocês verem as outras aqui, ó, tem e essa outra linha eu desprezo porque ela dá 0 para as minhas fórmulas da teoria. Mas essa linha que está destacada em rosa indica uma valoração que faz com que se P e Q, então R, é satisfeita, mas se P, então R não é. Portanto, isto não é uma consequência lógica. Beleza? Nos exercícios, vamos fazer mais exemplos, principalmente com mais de uma fórmula dentro da teoria, tá? Se eu tiver mais de uma fórmula dentro da teoria, eu tenho que ver as linhas em que ambas, ou todas, na verdade, mas ambas seriam, que todas as fórmulas fossem verdadeiras. Se por um acaso eu quisesse colocar essa fórmula aqui como parte da minha teoria, essa e essa, daí sim a gente teria consequência lógica, porque olha só, a gente só veria quando as duas são verdadeiras. Então, olha só que interessante, a gente consegue dizer que de P e Q, e se P e Q, então R, isso a gente tem como consequência lógica se P, então R. Tá? A gente tem essa questão. Beleza. Para fechar, um resultado bastante interessante e importante, que deve ter começado a surgir, dá para começar a ver um pouquinho isso, mas quando a gente começa a trabalhar mais com a consequência lógica, fica bem evidente. É o que a gente chama de teorema da dedução, que a lógica proposicional clássica tem, mas nem toda lógica consegue, de fato, ter essa propriedade, tá? Existem lógicas não clássicas, que a gente chama, que não tem teorema da dedução, ok? Beleza, mas olha só, a gente tem uma similaridade entre a consequência lógica, B se consequência lógica de A, e a implicação, se A, então B. Tá? E realmente a gente tem aqui esse resultado, que é o teorema da dedução. Olha só, o teorema da dedução diz o seguinte: se B for consequência lógica de uma teoria gama e de A, então da teoria gama eu tenho A então B como consequência lógica dela. E se A então B é consequência lógica de gama, então B é consequência lógica da teoria gama com A. Tá? Ou seja, se eu tiver essa teoria aqui e B for consequência lógica disso, isso acontece se e somente se de gama eu tenho A então B como consequência lógica. Tá? A gente vai provar isso, eu vou mostrar agora para vocês essa prova. E olha só, aqui é um se e somente se. O que isso quer dizer? Eu vou ter que fazer, na verdade, duas provas. Supondo que eu tenho essa consequência lógica, eu vou mostrar para vocês que eu consigo essa consequência lógica, e supondo que eu tenho essa consequência, eu consigo demonstrar essa aqui. Então, eu tenho a ida e a volta. Vamos lá, para a ida. Então, a ida, aqui ó, supondo que eu tenho essa consequência lógica aqui, eu quero mostrar essa. Então, a gente começa supondo
que de gama e A eu tenho B como consequência lógica. O que isso quer dizer? Toda valoração que eu tenho que satisfaça tanto todas as fórmulas de gama quanto A vai satisfazer B também. Tá. Eu quero mostrar, deixa eu colocar aqui no cantinho, a gente vai querer mostrar que de gama eu consigo tirar como consequência lógica A, então B. O que é isso aqui? Eu tenho que mostrar que, dada qualquer valoração que satisfaça todo mundo aqui, eu vou ter A, então B valorado como verdade também. Então, a gente vai começar com uma valoração qualquer que satisfaça gama. Então, supondo, vou pegar seja V uma valoração tal que V de gama é igual a 1, tá? Beleza. Agora eu tenho que verificar que a valoração de A, então B, também tem que ser igual a 1, sabendo que isso aqui vale, tá? Ok. Existem duas possibilidades aqui com relação a V, né? A gente tem dois casos. A gente pode ter que V de A é igual a 0 e a gente pode ter que V de A é igual a 1, certo? Algum desses dois vai acontecer, a gente não sabe qual, então vamos analisar os dois e ver se está certo. Então tá, esse aqui é o meu caso 1 e esse é o meu caso 2. Então vamos para o caso 1. Eu tenho que o valor de A é 0. Bom, se A está valorado como 0, então a gente tem que o valor de A, então B, é igual a 1, certo? Se eu tenho que o antecedente de uma implicação é falso, então a implicação é verdadeira. Beleza. Então, agora, segunda possibilidade, que é V de A ser 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o V de gama é 1 e o V de A é 1. Temos a valoração de gama igual a 1 e a valoração de A igual a 1. Como na hipótese a gente tem que toda valoração que satisfaz tanto gama quanto A vai satisfazer B, teremos que a valoração de B tem que ser igual a 1. Então, olha só, a gente tem que A é 1, B é 1. Então, a valoração de A, então B, A é 1, B é 1, A então B é 1. Então, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, nos dois possíveis casos, a gente tem que a valoração de A então B é 1. Ou seja, logo, se a gente tiver gama, a gente vai ter A então B como sua consequência lógica, certo? Porque a gente partiu de uma valoração que satisfaz todo mundo que está em gama e conseguiu satisfazer a fórmula A então B. Isso foi a ida. Se eu tiver isso aqui, então eu tenho que A então B é consequência lógica de gama. Agora a gente tem que fazer a volta. Partindo de que A então B é consequência lógica de gama, eu consigo mostrar que B é consequência lógica dessa teoria gama junto com A. Vamos para a volta. Já fomos, agora vamos voltar. Então, supondo que de gama eu tenho A então B como consequência lógica, tá?
O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que B é uma consequência lógica de gama e A. Então, eu preciso de uma valoração que satisfaça tanto gama quanto A. Então, seja B uma valoração em que V de gama é igual a 1 e V de A é igual a 1. A gente tem que chegar à conclusão que V é tal que V de B também é 1. Como é que eu faço isso? A gente vai fazer de uma forma indireta, tá? A gente vai fazer supondo o contrário. Eu vou fazer de conta que a valoração de B é 0 e ver o que vai dar. Isso a gente chama de prova por contradição ou redução ao absurdo. Tá, então, isso aqui é uma prova por contradição. Tá? Então, eu vou começar suponhamos que o valor de B é igual a 0. Beleza? Então, tá. Como V de A é igual a 1, teremos que a valoração de A, então B, vai ser A valendo 1, B valendo 0, então a valoração de A, então B tem que ser 0, certo? Mas isso dá problema. Por quê? Porém, temos que todo mundo em gama é satisfeito e que A, então B, é consequência lógica de gama. Se A, então B é consequência lógica de gama, isso quer dizer que toda vez que todo mundo de gama é satisfeito, a gente tem que A, então B também é satisfeito. Então, a gente tem que a valoração de A, então B é 1 e é 0. Não pode. É problema, é uma contradição, certo? Ou seja, tem alguma coisa errada. O que está errado? Aquilo que a gente supôs no início dessa brincadeira, quando a gente supôs que a valoração de B é 0. Não tem como. Com a valoração de B sendo 0, a gente chega num lugar que não é possível chegar. Logo, a valoração de B só pode ser 1. Ou seja, se a gente tiver uma valoração que satisfaz tanto gama quanto A, toda valoração que tiver que satisfaz tanto gama quanto A também vai satisfazer B. Ou seja, B é consequência lógica da teoria gama e A. Bom, gente, é isso. Essa aqui é uma prova num nível um pouquinho maior e é bem interessante de ver, dá para ver e rever um pouquinho. E agora a gente vai trabalhar sobre isso na próxima aula síncrona com exercícios e mais do que isso, a gente depois vai ver que, legal, agora eu consigo ter, a partir de certas formas, eu consigo dizer que eu consigo tirar tal forma como conclusão delas. Beleza. Mas a que custo? A gente viu que uma forma de verificar a consequência lógica seria fazendo tabela verdade. Mas na aula passada a gente também viu que a tabela verdade, quanto mais átomos eu tiver e muitas subformas, tal, o negócio vai ficando intratável, né? Eu não vou fazer uma tabela verdade com um monte de fórmulas que tenham, sei lá, uma dúzia de
de átomos, né, de proposições atômicas, é 2 na 12. 4.096, são 4.096 linhas. 98. É mais de 4.000, são mais de 4.000 linhas. Né? Nem no Excelzinho. Não. Poxa, então, como é que a gente faz? Existem outras formas, e formas até mais interessantes, em que a gente consegue ver de fato quais são as fórmulas que a gente está utilizando como argumento para a nossa conclusão, tá? Isso é a dedução natural, por exemplo, são sistemas dedutivos no geral, e a gente vai ver mais adiante, tá? Então, apesar de ser bastante custoso, né, e ser intratável, é bom ter essa ideia de consequência lógica, utilizar com tabelas verdades, mas na prática provavelmente a gente vai utilizar outra coisa. Então tá, até a próxima, tchau, tchau.